Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os entregou nas mãos de Azael, rei de Arã, e do seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu a forma cruel com que o rei de Arã oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder de Arã. Assim, os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. No entanto, não se afastaram dos pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer. Antes, permaneceram neles. Até mesmo o poste de Azerá permanecia de pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, em todas as suas conquistas e tudo o que realizou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, o seu filho, sucedeu-o como rei. No 37º ano, no reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados, e Jeroboão sucedeu-o no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus, em Afeque. Em seguida Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda a primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Azael, rei de Arã, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás.
O Senhor, porém, foi bondoso para com eles, teve compaixão e se preocupou com os israelitas, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença. Azael, rei de Arã, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, sucedeu-o como rei. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de Jeoacás, o seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou em combate e assim reconquistou as cidades israelitas. 2 Reis, capítulo 14. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não como o seu antepassado Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem: ao cedro do Líbano, dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, tu derrotaste Edom e agora estás arrogante. Comemora a tua vitória, mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Joás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Joás foi a Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e Jeroboão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias constam nos registros históricos dos reis de Judá. Visto que tramaram uma conspiração contra ele em Jerusalém, Amazias fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto dos seus antepassados, na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade,
e o proclamou rei no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, tudo o que realizou e todas as suas conquistas militares, incluindo a maneira pela qual recuperou Damasco e Amate para Israel, antes pertencentes a Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Novo Testamento, João capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." A sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: "Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá." Então, os judeus lhe perguntaram: "Que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso?" Jesus lhes respondeu: "Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias." Os judeus responderam: "Este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias?" Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera: "Enquanto estava em
Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Jesus, porém, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.